18ª Sessão Ordinária. Câmara Municipal de Maracaí, 1º de dezembro de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Agnaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins da Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, convido a todos a se levantarem. Neste momento, vamos guardar 1 minuto de silêncio em memória da alma da senhora Eliana Goretti de Andrade, diretora da EMF Oscar Campidelli, Coab, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de novembro. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 17 de novembro de 2015. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 17 de novembro de 2005. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 17 de novembro de 2015. Não havendo vereadores manifestados, está em votação. Os vereadores por favorável, por sentados, contrário que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 16ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 17 de novembro de 2015. Não havendo vereadores manifestados, está em votação. Os vereadores por favorável, por sentados, contrário que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Expediente. Em conformidade com o disposto no artigo 306 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracaí, não haverá fase do expediente nem da explicação pessoal, sendo todo o tempo destinado à ordem do dia para apreciação e votação das contas municipais. Não havendo papéis e nem oradores inscritos para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Agnaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins de Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2015, de 12 de novembro de 2015. Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Agrega Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TSE
001748 026 de 2012, referente às contas municipais do financeiro 2012. A Comissão de Finanças e Orçamento, Contabilidade, no uso das suas atribuições legais, considerando os relatórios de autoria respectivo parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Maracaí, referente ao exercício financeiro de 2012, emitido pelo Agrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TSC de 001-1748, de 26 de 2012. Faz saber que a Câmara Municipal de Maracaí aprova e o presidente da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Ficam reprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Maracaí referente ao exercício financeiro de 2012, em conformidade com o parecer prévio emitido pelo Agrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para TSE 001748-02612. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor da data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Maracaí, 12 de novembro de 2015. Neste momento, fica franqueado a palavra pelo tempo de 15 minutos à senhora Elizabeth de Carvalho Fetter, ex-prefeito do município de Maracaí, ou seu representante legal, advogado, para que apresente suas justificativas da defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2012. Não havendo interesse para parte da ex-prefeita e nem de seu representante legal a justificar a defesa, passo a palavra por 15 minutos ao vereador Fabiano Martins da Silveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade, para discorrer sobre o parecer da comissão. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, a todos os assistentes, a todos aqui assistindo a sessão do dia de hoje e aos internautas que estão nos acompanhando de suas casas ou do trabalho. Parecer de contas do exercício 2012. Trata-se o presente de relatório das contas da ex-prefeita Elizabeth de Carvalho Fetter, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Maracaí, do exercício de 2012, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade assim composta. Presidente Antônio Reginaldo Faria, relator Fabiano Martins da Silveira e membro João Batista de Paiva Matos. Autoridade responsável Elizabeth de Carvalho Fetter. Das imputações. Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Consoante se pode verificar no exercício de 2012, ocorreram diversas irregularidades já apontadas acima pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que merece destacar as de maior gravidade que deverá ser objeto de apuração pelo Ministério Público do Estado, sendo licitações irregulares. O Egrégio Tribunal de Contas apontou irregularidades na contratação de empresas de assessoria, como podemos ver. Pode-se constatar diversas irregularidades nas contratações de empresas de assessorias, as quais serão destacadas. Processo 17.211, convite 07/2011. Empresa GP Consultoria em Relações Públicas e Comunicação Limitada ME. Consoante se vê do processo de licitação, trata-se de contratação de empresa de consultoria em relações públicas e comunicação. O objeto da assessoria é muito vago e não se comprova a necessidade ou finalidade pública desse gasto. Não há especificações de serviço a serem realizado, de forma que não há parâmetros sequer para averiguar a execução do serviço contratado. 2. Processo 053/2011, convite 027/2011. Empresa PIV Consultoria e Assessoria SS Limitada.
O objeto da assessoria é genérico e não estendido, existindo parâmetros para averiguar a execução dos serviços contratados. Não há comprovação da prestação dos serviços. Na época, a contratação, o cargo de assessoria jurídico estava lotado. É evidente a ocorrência do desvio de finalidade, apontando seja porque a municipalidade mantém no quadro de servidores que estavam aptos a desempenhar as atribuições do contratado, sejam porque, e aqui a questão assume sua maior ilegalidade, a contratação de 2 empresas de assessorias para as expensas do erário público. Compra sem licitação. O Eglégio Tribunal de Contas apontou irregularidades na contratação de empresas sem licitação. Dispensa com aquisição de diversos produtos e serviços sem procedimento licitatório. Determina o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a obrigatoriedade de licitação no caso de compras pela administração direta. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tal dispositivo remete à regulamentação infraconstitucional vindo disposta na Lei 8.666/91. Dos atos de improbidade administrativa. Do prejuízo ao erário. De acordo com o disposto no artigo 10, inciso 8º, da Lei número 8.429/92. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, notadamente. 8º. Frustra a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Assim agiram então os contratantes ao arrepio da lei, celebrando negócio que sabiam ser ilícito, por ser notório que a prática administrativa pública não se equivale à contratação privada. O dolo e a lesão são evidentes. Ressalta-se que para a caracterização do ato de improbidade, a teor do artigo 10, caput, inciso 7º da Lei 8.429/92, seria suficiente a culpa. Nesse sentido, existem vários recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu não vou relatar aqui os apartados que existem no tribunal e vou para o resumo do relatório. Conclusão. Segundo o relatório da comissão elaborado pelos vereadores que subscrevem, a presente ocorreram ilicitudes que compreenderam malversações dos recursos públicos, simulação da licitação para a prestação de serviços no tocante à utilização inadequada da modalidade de convite e realização de licitação sem observância das regras previstas na Lei 8.666/93. Do relatado teria constatado ainda diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios dos certames, omissos, confusos e insuficientes, beneficiando indevidamente determinadas empresas, onerando os cofres públicos e frustrando o caráter competitivo dos certames, com o intuito de obter vantagem em contrariedade às disposições legais. A ex-prefeita, apesar de devidamente
notificada não ofereceu defesa. É o relatório. Tratam-se os autos de suposta conduta atinente a infrações previstas em lei, frustração ou fraude do caráter competitivo de licitação, visando a obtenção de indevida vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Artigo 90 da Lei 8.666/93. Afigura-se ser incontroverso o interesse do Poder Legislativo Municipal de Maracaí em averiguar responsabilidade ao gestor das contas públicas, o ordenador de despesa. A burla à adoção da corrente modalidade de licitação pelo acusado importa na violação do artigo 90 da Lei nº 9.866/93, na medida de que o fracionamento das despesas para adoção de modalidade de convite ou dispensa de licitação frustrou o caráter competitivo do procedimento licitatório, e não o inciso 6º do artigo 1º da Lei 2001/67. Em síntese, afirma que os responsáveis praticaram dolosamente atos de improbidade administrativa, em concurso de agentes nas modalidades de condutas ofensivas ao erário e aos princípios constitucionais regedores da administração pública, com enriquecimento ilícito ou fraudarem mediante ajuste e combinações o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter com adjudicação o objeto da licitação. Sabemos que as licitações são parte do direito administrativo, sendo este o conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Dessa forma, verificamos o cenário em que elas são vinculadas e o próprio objeto que é fraudado. Importante se faz definir a licitação pública como um certame que o município deve promover e no qual abrem disputa entre interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial para escolher as propostas mais vantajosas às conveniências públicas. Assim, o princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleções e propostas mais vantajosas para a administração pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa, do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o poder público. A grande proliferação das fraudes em licitações indiscutivelmente mostram-se como um dos maiores problemas encarados pela administração pública. De start, constata-se que as fraudes licitatórias, além de contrariarem os vetores essenciais da moralidade, lisura e idoneidade esperadas dos agentes públicos e dos licitantes concorrentes, acabam por trazer enormes prejuízos orçamentários, sacrificando inúmeras áreas onde os recursos desviados poderiam ser aplicados. E mais, ao serem norteadas por interesses individualistas e egoísticos. As fraudes licitatórias violam gritantemente todo o regime jurídico-administrativo assentado na indisponibilidade do interesse público e na supremacia do mesmo sobre os interesses privados. Com essas considerações, de tudo que foi constatado e encontra-se devidamente comprovado documentalmente, concluímos que houve fraude aos procedimentos licitatórios e encontram presentes fortes indícios de crime contra a administração e improbidade administrativa. Concluindo, a comissão conclui que as contas do exercício de 2012 deverão ser reprovadas pelo plenário, após cumpridas as formalidades regimentais, sejam enviadas cópias ao Ministério Público do Estado de São Paulo
E esse é o nosso entendimento. Sem mais justificativas, Maracaí, 12 de novembro de 2015, Antônio Reginaldo de Faria, presidente, Fabiano Martins da Silveira, relator, e João Batista de Paiva Matos, membro. Senhor presidente, esse é o relatório de conclusão do parecer sobre as contas do exercício de 2012. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo número 010/2015, de 12 de novembro de 2015, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo do TC 001748/026/12, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2012. Vamos ouvir o vereador Aguinaldo de Oliveira Cruz. Senhor presidente, demais vereadores, todos os presentes, boa noite a todos, bem-vindo à sessão. Não poderia deixar de manifestar em relação às contas, até, senhor presidente, eu e você fizemos parte do legislativo enquanto acontecia essa gestão, e a gente tem essa obrigação de estar relatando e deixar registrado na casa como foi o comportamento da gestão anterior e como foi o comportamento, principalmente, em relação à nossa comunidade, à nossa sociedade, aquilo que deixou de ser feito, e principalmente pelas irregularidades. No que o relator Fabiano descreveu para a gente, para mim, não é novidade, Fabiano, nenhum daqueles itens, porque nós estávamos, tanto eu quanto o prefeito atual, Edivaldo Chevette, que éramos a oposição do momento, e nós batíamos em cima desses detalhes, que eram detalhes que, principalmente na nossa concepção, senhor presidente, constitucionais, e que estavam sendo lesados descaradamente. Então, a gente, muitas vezes, nós, o meu partido, PSDB, formalizamos denúncias, né, no Ministério Público em relação a isso. Tentamos trazer para a sociedade de uma forma assim clara. Eu acho que todo mundo lembra dos fatos, né, que existia, de como a gente tentava passar para a sociedade, porque era o nosso dever, enquanto legislador, tentar passar de uma forma mais clara, porque não dava para se admitir como estava sendo administrado e como estava deixando de prover, de ofertar para a sociedade um serviço de qualidade. E o dinheiro, a gente percebeu que ia indo para o ralo, né? Não foi no último ano das contas dela. Né? Aqui as contas de 2012 é o último ano da legislatura da prefeita Beth. Mas nós batimos em cima de tudo aquilo que o Fabiano disse, como requerimentos que está registrado, como denúncias no Tribunal de Contas ou no Ministério Público, porque a gente tinha essa informação e dá muitas vezes acesso a tudo isso daí. E quando um dos primeiros princípios, na minha concepção, que foi infringido mesmo com o princípio constitucional, quando ela colocou, né, o senhor Ademir como secretário de Administração e Finanças. Tá? Então, isso acho que daí já criou um desconforto muito grande, porque a gente sabe da idoneidade dele, que deixa a desejar perante a nossa sociedade, pelos crimes que ele cometeu, né, não só na administração pública, mas em vários outros aspectos que não vale a pena nem a gente citar. Mas o que mais é lamentável para mim, eu acho que é mais lamentável para a casa, porque a sociedade não deixou de recolher os seus tributos, a gente e a administração deixou a desejar na aplicabilidade desses recursos, tá, em prol da sociedade. E muitos, hoje a gente vê
muitas coisas que acontecem, realmente existe uma herança. Porque eu acho que cada gestor faça, ninguém vai errar, ninguém vai pecar, ninguém vai errar, ninguém vai deixar, vai responder algo juridicamente se fizer a coisa certa. Tá? Basta você caminhar, desviou, dá no que dá. Tá? Então, e isso ninguém vai ser prejudicado penalmente ou juridicamente, né, se deixar de fazer a coisa certa, gente. Tá? Então, a gente lutava em relação a isso, eu, Tatu, Edivaldo, o Chevette, muitas vezes criticado, como a gente é criticado hoje, como a gente é oposição, mas a gente tenta levar de uma forma, porque eu, antes de ser vereador, me coloco no lugar de cidadão. Tá? Porque eu pago em dia meus tributos, e pago muito para o governo, e gostaria muito de ver que tudo isso que a gente paga fosse transformado em benefício para a sociedade. E o que a gente não viu, e não está vendo, porque vai ser transformado em benefício no bolso, de 1, de 2 e de 3. Aconteceu e acontece. Tá? Então, é isso que é importante, a gente ter essa maturidade. Fabiano, você explanou muito bem, você fez o resumo. Sem dúvida nenhuma, que o meu voto é para realmente reprovar essas contas, como foi também a primeira vez veio aprovada, tá? Mas aqui não é só voto técnico, aqui também é voto político. Tá? Se tiver argumentos politicamente para mim defender o meu gestor, eu com certeza vou defender. Tecnicamente eu posso até tentar entender, mas não domino um assunto. Então, a gente tem as duas questões, a técnica e a política, que nenhuma dá para trabalhar ou ser analisada diferentemente. Né? Então, meu voto realmente é a favor do decreto, rejeitando as contas, nessas situações, com o dever realmente cumprido. O que me incomoda mais ainda é a gente tentar aprovar ou desaprovar uma conta de 3 anos atrás. Eu acho que isso é uma morosidade da justiça, eu acho que deveria ser bem mais rápido, para aproveitar a legislatura da atual gestão, e não dos outros, porque quem que vivenciou tem uma interpretação. Às vezes, quem ficou do lado de fora teve uma análise superficial, é outra, não falando que não acho que vocês estão entendendo a minha colocação. Porque é bem mais fácil, como agora, né? Provavelmente a gente vai aprovar ou desaprovar uma conta só, que eu acho isso deficitário, eu acho isso um problema. Deveria ser muito mais ágil essas questões, mas não depende da gente, depende de um órgão maior. Para finalizar, senhor presidente, então quero declarar que meu voto, rejeitando as contas da gestão de 2012, trazendo essas questões em pauta, tá, da vivência que a gente teve, que eu tive, tá, que Vossa Excelência também teve, que você sabe que eu estou falando, é a pura verdade, dos conflitos que a gente teve, mas os conflitos foi bom para a gente crescer, não ser um vereador que não se envolva, pelo menos eu, às vezes mesmo quando eu não estou de corpo presente, mas pode ter certeza que eu leio muito, tá, para alguém que me critica, então, mas pelo menos eu avalio muito bem, leio, acompanho, tá, o andamento da máquina pública, principalmente a questão financeira, porque não adianta você querer prometer para o povo se não tiver dinheiro. Tá? Então, acho que isso é muito importante. E torcer para que... E lutar para que as coisas sigam o fluxo normal, que seja transparente, tá? Que a sociedade prega isso, é a transparência dos atos públicos, a idoneidade do gestor e dos seus comandados, isso é muito importante, e que respeite a nossa sociedade. Então, como não teve isso no último ano, não teve nem em 4 anos, não ia ter no último, porque todo mundo sabe como que foi a calamidade de uma gestão que se passou. E que para essas próximas legislaturas que está vindo, que também as pessoas coloquem a mão na consciência, que respeite realmente os tributos que as pessoas pagam, tá? E que ofertam serviços de qualidade para a nossa sociedade, é o que nós esperamos, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 010 de 2015.
Vamos ouvir o vereador João Paiva. Senhor presidente, colegas vereadores, demais assistentes, pessoal que está em casa nos assistindo pela internet. É uma tristeza muito grande para nós vereadores ter aqui que usar da nossa prerrogativa e usar do nosso argumento para condenar uma pessoa que, vamos dizer assim, administrou o nosso município por 4 anos. Mas este é um papel difícil, mas é o nosso papel, que cabe a nós, legisladores, que nós fomos eleitos para fazer esse tipo de serviço. Pegamos o nosso mandato e estamos cumprindo com honradez, se Deus quiser, vamos cumprir até o último dia de mandato. Por muitos anos, nosso município vem tendo prefeitos que usam do poder de serem prefeitos para beneficiar-se para ele próprio e não para a coletividade. O que aconteceu nesses 4 anos do mandato anterior foi que pessoas que achavam que eram dono do município, antes também já houve e está havendo agora novamente. Ninguém é dono de mandato. Prefeito não é dono da prefeitura, vereador não é dono da Câmara. Nós estamos de passagem, estamos vereadores, ele está de prefeito. A Beth estava de prefeito. E mal assessorada. Mal assessorada. Como eu acredito que está também o nosso alcaide hoje na nossa municipalidade. E se não tomar cuidado, vai urrar aqui também nessa tribuna. Porque os vereadores que vão julgá-lo vão ter a força também de usar dessa prerrogativa que nós estamos tendo hoje. Certo? Ninguém vai apalpar a hora que o cara não tiver mandato. Ninguém vai apalpar. Quando tem mandato, ainda tem uma meia dúzia puxando o saco. Mas a hora que não tiver, todo mundo vai querer sangrar. Certo? É um dever nosso de vereador fazer esse trabalho que nós estamos fazendo e vamos fazer, se Deus quiser, bem. A Câmara tem que desempenhar o papel que lhe foi incumbido, que é o poder de fiscalizar, de votar, de criar projeto, de vetar projeto, de criticar, de fiscalizar. Esse é o poder do vereador. Esse é o poder do vereador. Que muita gente confunde isso aí com outras coisas, de arrumar buraco, de arrumar estrada, de arrumar... Esse é para o vereador cobrar. Mas ele tem outros papéis que são muito mais fundamentais, que muitas pessoas não dão valor, mas que precisam ser olhados. Uma prefeitura tem educação, tem saúde, tem saneamento, tem segurança, tem esporte, tem planejamento, tem tudo. O prefeito não pode se ater a um simples projeto na vida dele, para se fazer, para beneficiar Pedro, Paulo ou José, e esquecer do resto da cidade. O Tribunal de Contas cumpre-lhe o papel de dar um parecer. Mas o tribunal é um órgão burocrático. O tribunal não condena ninguém. Quem condena o prefeito e condena os vereadores é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem o poder de condenar, de aprovar e de reprovar. O tribunal é um órgão puramente técnico. Ele dá o parecer técnico. E aqui na Câmara, aqui nesse plenário, que é passado o que o prefeito fez de certo e de errado e que é apontado pelo tribunal e julgado. O prefeito, em várias administrações, o prefeito recebe verbas do Estado,
recebe verbas da União para fazer obra, e libera o orçamento para se ficar fazendo politicagem. Foi feito na administração passada. Faziam grandes queimas e fogos para obras que o governo do Estado e da União estavam mandando para Maracaí, e enquanto o dinheiro que era arrecadado em impostos do nosso município era jogado fora em consultoria, era jogado fora em licitações fraudulentas, para beneficiar Pedro, Paulo ou José, esquecendo da coletividade, esquecendo do cidadão maracaiense que paga imposto e que merece um pouco mais de atenção da municipalidade. Quero lembrar também, não podia deixar de lembrar, o papel grandioso que teve a DPSIM durante os 4 anos do mandato passado. Por que a DPSIM tinha aquela força, tinha aquela garra naquela época e hoje a DPSIM deu uma sossegada? Por quê? Porque naquela época estava acontecendo uma barbárie no nosso município. Os vereadores da oposição não conseguiam formular nada dessa casa de lei, que eles eram abafados pela maioria esmagadora que tinha nessa casa, que dava sustentação à prefeita. Enquanto a DPSIM ajudou no intuito de fazer denúncias, e essas denúncias estão aí, que foram mandadas para o Ministério Público e foram mandadas para o Tribunal de Contas do Estado. E é através da DPSIM que eu quero agradecer a todos os cidadãos que passaram aquele arroxo, que passaram aquela nuvem negra que foi a administração. Vamos dizer, eu não vou falar o nome da prefeita, vou falar do marido dela aqui. Do marido dela, que foi a administração do marido dela. Ela não mandou nada. Quem fez tudo, até criança da creche sabia que era ele que mandava e que comandava o nosso município. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 010/2015. Vou dar continuidade. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhores e senhoras, nobres colegas vereadores, a toda a população presente, aos internautas. Eu demorei, geralmente eu sou um dos primeiros a ocupar essa tribuna para falar. Demorei porque eu estava tentando lembrar e pesquisar aqui na internet uma frase de Maquiavel. Maquiavel, há muitos anos atrás, muitos mesmo, pode considerar, assim, ele falava sobre a política. E ele escreveu um livro dedicado à política. E tudo que ele falou, e eu me lembro que logo no primeiro ano, quando eu assumi, né, esse mandato confiado pelo povo, né, é interessante citar essa palavra, pelo povo, eu li para chegar já preparado a essa casa de leis. Inicialmente, eu já vou dizer que o meu voto vai ser a favor do Tribunal de Contas, ou seja, para rejeitar as contas da ex-prefeita Elizabeth Carvalho Fetter. Como eu já votei o ano passado, no sentido de rejeitar as contas. Eu disse aqui, e volto a dizer, que o meu voto é sempre a favor dos interesses do coletivo, da população. Eu não voto com interesse de amigos, ou de colegas, ou de conhecidos, ou de sequer de pessoas que foram do meu partido, como de fato a Elizabeth foi do meu partido. A minha postura aqui, eu defendo os interesses da coletividade, da população. E o Tribunal de Contas, como um órgão técnico, fiscalizador, instituído como tal para isso, né, se ele apontou essas falhas, quem sou eu para discutir? Então, apesar de ser de ter sido do meu partido, porque atualmente ela não está mais, né, entre o rol de filiados do partido onde que eu também estou filiado, eu voto contra. Eu voto contra para reprovar as contas delas e a favor do Tribunal de Contas. Não poderia ser diferente a minha postura. Eu fui eleito
pelo povo, pela população, para defender a coisa pública, para defender a moralidade, para defender os princípios éticos, como Maquiavel já escreveu há muitos anos no seu livro, como eu já citei. Então, eu não estou pensando aqui nos interesses individuais, de amizade, de coleguismo ou de partidarismo. Estou defendendo aqui o interesse da população. E não deveria ser diferente. E errou-se quem esperava isso de mim. Porque muito se foi falado. Quando eu assumi, disseram, eu me lembro muito, e entristeceu muito o meu coração, algumas pessoas falaram, o Paulinho vai defender o interesse do grupo dele. Errou-se. Quem falou, quem fez essa previsão, a meu respeito, porque pouco me conhece, ou pouco conhece da minha história e daquilo que, os ensinamentos que a minha mãe e meu pai me passaram. Que sempre defendeu meu pai e minha mãe como pessoas humildes, sempre me ensinaram a moral. Então, errou-se quem no início, quando eu assumi, achou que eu ia defender o interesse, ou ia ser a voz, que uma pessoa iria me ligar e iria me passar os ditames de vota assim ou volta assim, ou assado. Errou-se essas pessoas que fizeram previsões a meu respeito nesse sentido. E como João disse, e eu volto a dizer, João, sabe as suas palavras, foi mal assessorada, teve erros, e como no ano passado eu ocupei essa tribuna e pedi desculpas à população, pedi perdão à população, eu volto novamente e peço perdão à população. Ela estava no meu partido, no partido aonde também eu estou filiado, me permite dizer assim, né, como meu partido, porque eu estou filiado nele, fui eleito por ele, né, e ela estava assim, existiu erros, falhas muito sérias, está aí apontada, que a justiça está julgando, inclusive, já existem julgamentos transitados em julgados já, com a palavra final da justiça, e isso é inegável, eu não posso esconder. Então, quando eu assumi aqui, em resumo, volto a dizer, e estou repetindo para frisar na cabeça das pessoas, eu não fui eleito por uma pessoa, ou por um grupo, ou por uma família, eu fui eleito pela população maraqueiense, por uma parcela expressiva da população maraqueiense, eu fui eleito para defender a população, e não para defender o meu interesse, ou o interesse da minha família, ou de meus amigos, ou dos benefícios do rei, ou dos amigos do rei. Não. Então, errou, está aí, está aprovado, o Tribunal de Contas, um órgão técnico que é indiscutivelmente, né, técnico, auxiliar, um órgão auxiliar, apontou as falhas sérias, graves. Voto a favor do Tribunal de Contas. Votei o ano passado, conforme o Tribunal de Contas, e vou adotar a linha também do prefeito atual. Se o Tribunal de Contas rejeitar a conta dele, o meu voto aqui vai ser também para rejeitar. Vou seguir essa linha, como eu disse, desde o primeiro dia. Vou defender os interesses morais e éticos, os interesses da coletividade, e jamais os interesses de A ou B ou C. E, às vezes, algumas pessoas se enganam a nosso respeito, e ainda nos difamam ainda, falando coisas, inverdades, como se a pessoa estivesse dentro do nosso pensamento, ou dentro do nosso coração, né? Como, às vezes as pessoas se enganam. Então, esses dias eu conversando com um amigo meu do ônibus, assim, que vai junto à escola, falou assim, Paulinho, eu tenho assistido às sessões, tenho visto a sua postura, e a sua postura tem sido no sentido de defender mesmo a probidade, a coisa pública, né, de defender a população. E eu confesso que eu não votei em você, e eu confesso que eu fui influenciado por algumas pessoas que diziam, você vai defender o grupo que na época estava no poder. E não vou defender, não. Vou defender a população. Até o último dia do meu mandato, até o último dia, para a missão que Deus me confiou, porque as pessoas votaram. Mas, como disse na Bíblia, Sidão, né, você sempre cita a Bíblia, é importante, toda autoridade é constituída por Deus. Então, se eu estou aqui, foi constituído por Deus e para defender a justiça. Muito obrigado, senhor. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto do decreto legislativo número 010/2015.
Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela internet. Eu vou ser bem breve, porque já foi feito o resumo no relatório. E eu comentava com o Paulinho, um pouco antes de nós, vereadores, poder fazer uso da fala, né, com relação ao parecer final do Tribunal de Contas, reprovando as contas de 2012. E eu, no meu entendimento e naquilo que eu vi do relatório e de todos os documentos que foram analisados, o meu sentimento é um sentimento de perca muito grande, porque aqui nós estamos julgando um ano de contas do município, aonde os valores somados são absurdos, de dinheiro público que poderia ter sido investido melhor na nossa cidade. Independente de fazer julgamento a qualquer pessoa, porque isso também não vai mudar o que já passou, mas vai trazer para os próximos que virão e para os que estão um sentimento de que cuidar do dinheiro público é cuidar da vida das pessoas. Quando você rouba, frauda, pega algo que não é seu, certamente você está tirando de uma pessoa que precisa. Seja de asfalto, de alimento, de remédio, de hospital, de estudo, de obras públicas, enfim, todos nós sabemos. Então, se fosse em outros tempos, o meu pensamento seria de vir aqui, talvez, e usar um termo esdrúxulo, descer o cacete na ex-prefeita, em todo mundo, mas hoje não. O meu sentimento hoje é um sentimento de revolta, porque esse dinheiro poderia ter sido aplicado na nossa cidade. Esse dinheiro que foi mal investido. Não vou nem usar o termo roubado. Esse dinheiro que foi mal investido, porque esse dinheiro ele circulou nas contas públicas e foi mal investido. E hoje nós poderíamos ter outros problemas que hoje tem na nossa cidade também, nós sabemos, mas que talvez poderiam ter sido sanados. E eu, para encerrar, eu vejo uma barbárie acontecendo na política no nosso Brasil, nosso país, no estado e nos municípios, aonde o sistema público ele está falido. Nós estamos vendo isso a todo momento. Nós estamos partindo para uma calamidade, um estado de calamidade. Nós sempre comentamos isso, João Paiva, a gente conversa, que o ano que vem vai ser pior. Eu não estou falando de contas públicas, não, estou falando em geral, do país. Nós estamos partindo para uma calamidade, gente. Quem andar, não é só aqui em Maracaí. Eu sempre vou em São Paulo levar meu menino no médico. As lojas estão fechando, eu converso com pessoas que viajam, o dinheiro está sumindo da mão das pessoas. O poder de compra das pessoas está acabando. E isso vai enfraquecendo o nosso país e vai quebrar o nosso país. Hoje está ruim, mas se continuar vai piorar. Por que eu estou falando isso? Estou querendo causar medo, pânico? Não. Eu estou falando isso. E ontem eu fiz essa pergunta para um empresário. O que nós, cidadãos de bem, podemos fazer para contribuir, para tirar o nosso país dessa situação? O que nós podemos fazer? Porque agora há pouco conversava com o vereador Paulo Eduardo, nós estávamos vendo na Câmara essa palhaçada do Eduardo Cunha com a Dilma, um ameaçando o outro, que se denunciarem ele encaminha o processo de impeachment da presidente. Um jogo de poder, de vantagens. E isso é vergonhoso. Por esse motivo, e isso, o João citou na fala dele, isso desencadeou no nosso município.
Por isso que aconteceu tudo isso que foi lido no relatório. Jogo de vantagem, de interesse. A pessoa entra para administrar uma cidade, ou um governo, ou um país, e está pensando no benefício próprio, ou no benefício daquelas pessoas que o circundam. E esquecem que existe uma cidade, um estado, uma nação para governar. Para você poder fazer o bem às pessoas. A política é algo para você fazer, é um instrumento para fazer o bem às pessoas. E as pessoas pegam dinheiro na maior cara de pau e usam em benefício próprio. Então, esse é o meu sentimento. Um sentimento de que as pessoas que cuidam do dinheiro público não têm o menor respeito pelo cidadão, pelas pessoas que precisam usar os serviços que, como o Aguinaldo disse, nós pagamos os impostos e caros. O Brasil é um dos países que mais paga imposto e temos um serviço de péssima qualidade. É lamentável. Boa noite. Continue em apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 010/2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Senhor presidente, novo vereador, demais assistente. Aí já falaram, já esclareceram tudo, até eu ficar com a fala do Paulo ali, então os parabéns pelo sentido que ele levou as colocações dele. E realmente, hoje a gente vê uma diferença muito grande dessa Câmara, porque na outra ela era 4, 3, que era um sofrimento, que era até ameaçado de morte no caso do Aguinaldo, do Chevette, do atual prefeito. Então, assim, deixar bem claro que a minha posição sempre foi essa e vai ser dessa forma, não importa quem quer que seja. Errou, vai pagar pelo preço. Porque a palavra de Deus é bem claro, que é feio nas trevas virá a luz, que é feio no oculto será revelado. Não adianta você pegar e falar que ninguém está sabendo, que vai saber, é dessa forma. Então, mais uma vez, só deixar um deixa, é o seguinte, enquanto não acabar esse negócio de doação de campanha, não muda isso aí. Eu digo que o candidato a prefeito, ele for eleito pelo programa de governo, tudo bem. Mas enquanto continuar desse jeito, não, está a crise sim, mas você pode ter certeza que o ano que vem, 3 meses tem dinheiro. 3 meses tem dinheiro. Então, o que acontece? Você pega a dificuldade da pessoa, tá? Tudo isso é um monte de coisas que acontece. Agora, falando a respeito como o Paulo diz nesse texto, é que fala lá em Romanos 13, que fala, né? Que toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, não há autoridade que não venha de Deus. Por isso que exige a autoridade e a redação de Deus. Então não tem por onde. Então veio lá, foi feito, foi questionado, foi cobrado, teve o senhor da Câmara, então, é problema, deve, também não tem como, a gente vai, sou favorável a esse projeto, sim, ativo que tem, que foi reprovado, acabou, pronto. Então, porque serve de exemplo para todo mundo, que a Câmara não vai ser omissa, que como diz aqui o Paulo, foi bem uma colocação bem feita, que eu presto muita atenção na fala dele, é uma verdade, que essa Câmara que antigamente era dirigida por bilhetim, né? Agora eu pergunto uma coisa, então por que você não tem que fazer nada? Se você não deve, você não tem que ter medo de ser investigado. Você pega lá aquele rolo da Dilma, aquilo é uma vergonha, todo mundo sabe, aquilo é uma palhaçada, todo mundo está sabendo, deve ter piada. Então, se você não deve, por que você não entra com tanta coisa para não ser investigado? Porque quando você não quer que alguém não quer que fale, então você está com o preço também. Você não tem isso, você está no meio do rolo também. Então, quando você diz, não, errou, acabou, você vai pagar pelo preço agora. Um prefeito tem quantos assessores? Tem empresa que auxilia tudo, então fica difícil você pegar. Se você pegar, como que você vai falar que a pessoa não sabia? Para com isso, mas para fazer não vai dar nada, não, se vai enrolar. Então, tudo tem um preço. Porque, veja bem, a palavra de Deus nos ensina assim, que você errou, Deus perdoa assim, só que aquilo que você roubou, você tem que devolver. Se você fez uma casa roubada, você tirou, você pegou, você tem que devolver. Aí você está fazendo o correto, se você desviou o dinheiro para aquilo, para finalidade, além de você fazer a coisa errada e beneficiou um punhado de gente, né? Que não faz, quer dizer, sobrou porque achou que ganhar, não ganhou, perdeu, e o cara agora aqui não, Jacaré. Então fica a coisa difícil, então a coisa é complicada isso aí. Então, para dizer o seguinte, então não adianta que não vá, tem que acabar, mudar essa maneira de política, de tomar lá da cá, e o que é? Tomar lá da cá, você fica preso, você não pode fazer nada, porque se você não fala nada, você não questiona, é porque você está preso, está amarrado em alguma coisa. Então, que daqui para frente que muda, por exemplo, os outros vereadores, o prefeito que vê, né, o que vem é mudar e ver que a Câmara, por exemplo, hoje ninguém está com brincadeira, não. E vai cobrar, seja do seu jeito, da sua forma. Se você não tem um entendimento profundo, você pega, busca suporte. Tem advogado para quê? A Câmara tem assessor, tem tudo, entendeu? E outra coisa, não adianta tampar o sol com a peneira. Não vai resolver situação nenhuma.
porque vai acabar se descobrindo. Vai acabar descobrindo que ninguém é mais bobo, não, que você só falava sim ou não, hoje não. Hoje você, como que está essa situação, como que era feito o assessor, ele vai ter que falar. Se ele é advogado, ele estudou, é para isso. Se ele está aqui dentro da Câmara, é para dar, né? Agora faz as coisas erradas, depois joga tudo na corda dos assessores. Espera aí. E além de ter os assessores, ainda tem ainda outras firmas que vêm fazer, dar suporte, então fica difícil. Então, a minha colocação é isso aí, ó, quem errou, para mim, vou ser bem claro, mas uma vez, eu não tenho lado, não tenho nada, eu não tenho grupo, para mim é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e outra coisa, as pessoas que conversam na rua, as pessoas falam, a pessoa cobra, mostra, lembra, porque tem pessoas muito bem instruídas aí, que está por dentro, aí, ó, entra aí, ó, essa lei é isso, é assim, é assim, mas como é que você descobriu isso? Não, muito fácil, eu sei que eu não sou advogado, eu não tenho esse conhecimento profundo, mas eu vou buscar suporte, eu tenho amigo que pode falar e mostrar. Então, às vezes, você está enganando certas coisas lá, camufla, né? Mas não adianta, que vai acabar acontecendo. Então, eu acho o seguinte, que nós temos que se preocupar, sim, porque se nós for avaliar mais uma vez, 20 anos sem casa em Maracaí, agora saiu 30, quer dizer que não, de João demorou 3 gestões para poder fazer. Então, o que acontece? Podia ser diferente. Agora você vai lá em Paraguaçu, 200 casas, já está. Você vai em Assis, lá quantas casas são agora? Você vai em Tarumã, não sei. Não dá para entender isso aí. Não dá, porque ninguém dá uma explicação lógica para você. Tudo bem, nós sabemos que tem um problema lá em Laranjeira. Agora, quem pague, quem deve, que pague. Sabendo que a justiça ela demora. Mas tudo bem, mas eu creio assim mesmo que a pessoa tem que tomar muito cuidado, que tem um texto na Bíblia que eu tenho muito medo, que ele fala assim, Hebreus 31, 11 fala, horrenda coisa é carne na mão de Deus. Você pode fazer o que você quiser, um dia você vai pagar. Você vai pagar numa cama para os outros ver, você vai pagar, de alguma forma você vai pagar. E outra coisa, tem uns filhos que ainda herdam essa herança maldita, né? Pelo nome, pela aparência, pelo status, acaba envolvendo em tudo isso aí, pisando em todo mundo. O que acontece? Está fazendo falta sim, para o hospital, está fazendo falta para o centro de saúde, todas as coisas mal feitas. Aí, qual é o resultado? É isso aí que aconteceu. Então, eu não tenho como, outra vez vou pegar e falar, eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho nada, eu tenho apenas essas pessoas, porque isso tem um preço muito alto. Se a pessoa não vê arrepender, olha, é difícil. Porque agora não é pegar lá de cima, não, lá o bambu está coxando, deixa, agora aqui nós temos que fazer a nossa parte. De alguma forma, nós temos que cobrar. Doa para quem doer, não quero nem saber, se eu errar, cobra de mim, se eu errar, vai cobrar. Então, é dessa forma, deixar bem claro, eu não tenho grupo, eu não tenho negócio disso aí. A decisão minha é no joelho. Quando eu for falar alguma coisa, porque eu já orei, já busquei em Deus e acabou, e aquela minha, se coisa errada acabou, que a Bíblia dá discernimento para você fazer o que é certo e o que é errado. Porque agora o que acontece? Então, a gente viu, foi buscado, foi mostrado, está aí o Tribunal de Contas, ele só auxilia, ele não e mais nada que isso aí. Então, se for pelo Tribunal de Contas, é aí que acontece. Então, tem que cobrar? Tem que cobrar. Agora, quem é o culpado? Se você entrou no meio, você sabe. Se você entrou no meio, você vai pagar. Acabou e pronto, não tem para ninguém. Então, mais uma vez, falar, eu não tenho grupo, eu não tenho pessoas. Para mim, a minha decisão vem do alto. E acabou. E sou de ouvir muito a minha família também, que a família é a base de tudo na vida da gente. Tá? E você anda na rua, você conversa com a pessoa, você fica sabendo coisa que até nós não está sabendo, ou a pessoa está sabendo. De alguma forma, o funcionário está sabendo. Então, é complicado. Então, essa é as minhas colocações. É lógico que eu sou, sim, o projeto de decreto legislativo, e que vai servir de exemplo. Né? Obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 010/2015. Não havendo mais vereadores se manifestar, comunica a todos que a votação será nominal e o vereador que for favorável ao projeto de decreto legislativo número 010/2015 deverá votar sim. E o que for contrário ao projeto de decreto legislativo número 010/2015 deverá votar não. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Presente, sim, ao decreto legislativo. Alfredo Júlio Belal. Sim, ao decreto. Antônio Reginaldo Faria. Aparecido Veloso da Silva. Sim, ao projeto legislativo. Edivaldo Rodrigues da Silva. Sim, ao projeto de decreto legislativo. Fabiano Martins da Silva. Sim ao projeto de decreto legislativo número 010/2015. João Batista de Paiva Matos.
Sim ao decreto legislativo. Paulo Eduardo da Silva. Sim ao decreto de projeto legislativo. Vanderlei Simeão. Sim ao projeto. Acho que o senhor presta para que possa. Terminando a votação, peço ao senhor secretário que faça a contagem dos votos. 9 votos favorável ao projeto legislativo que disseram sim. 8 votos. O projeto de decreto legislativo número 010/2015, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 001748/026/12, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2012, foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, e nem oradores inscritos para explicações pessoais, comunica a todos os senhores vereadores que os demais presentes que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 15 de dezembro de 2015. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado esta sessão.